Olha só, se você quer desenvolver o seu raciocínio lógico através do Sudoku, que é um jogo muito famoso, então você caiu no vídeo certo. Eu vou te mostrar um aplicativo que eu gosto de usar para jogar esse jogo e como é que ele pode desenvolver o seu raciocínio lógico. E se você não sabe, para quem está na jornada de aprender matemática, que eu imagino que é seu caso, o raciocínio lógico é um dos aceleradores desse processo. Quanto mais você dedica energia em melhorar o seu raciocínio lógico, mais fácil vai ser aprender os assuntos de matemática, desde que você esteja seguindo a trilha correta, ok? Então é por isso que nesse canal de matemática básica eu também falo sobre raciocínio lógico, porque ele é uma ferramenta quase que imprescindível para você aprender essa matéria, ok? E se você ainda não está inscrito, já vai se inscrevendo, ativando o sininho e deixando um like nesse vídeo também para o YouTube divulgar para mais pessoas e a gente cresce juntos nesse canal. Bora lá, o aplicativo que eu recomendo é esse daqui que eu tô te mostrando na tela, na minha opinião é um dos melhores. E quando a gente abre, logo de cara você tem esse menu que ele te dá as opções de dificuldade. E aí, ó, por exemplo, a gente tem a dificuldade médio, a dificuldade fácil, depois a difícil e a extrema, que seria a mais difícil de todas. E ele também tem uma opção bem legal que é esse aqui de cores, né? Então você clica aqui nesse menu aqui em cima e aí ele vai te mostrar várias cores que você pode ter aqui. Eu não sei qual dessas cores fica melhor para vocês aí na tela, se seria com fundo preto ou com fundo branco. Mas eu vou deixar assim e aí qualquer coisa depois vocês me falam para um próximo vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar um novo jogo aqui na dificuldade média, só para a gente discutir e caso você nunca tenha jogado Sudoku, eu te explico basicamente as regras, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender sobre o Sudoku tradicional. Você tem 9 quadrados grandes e cada quadrado desse vai ter 9 quadradinhos, certo? Então a regra é muito simples. Desses quadradinhos, dentro de cada quadrado grande, você vai ter que colocar os números de 1 a 9 sem repetir, ok? Então não pode repetir dentro de cada quadrado grande, tem que ser de 1 a 9. Não pode repetir também na mesma linha, você tem que ter todos os números de 1 a 9 sem repetição e também na mesma coluna, tá bom? Se você entender essa regra, basicamente é tudo que você precisa para jogar esse jogo. Então não repete dentro do quadrado, na horizontal e na vertical, sempre de 1 a 9, beleza? E esse aplicativo também tem um recurso bem interessante, que é de você aqui embaixo selecionar o número e ele te mostrar onde estão esses números na tela, tá? Inclusive aqui eu tinha colocado errado. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, beleza? E a partir disso você consegue ir colocando. Então uma estratégia que costuma ser muito útil é você passar pelos números que tem a maior quantidade. Por exemplo, dá para perceber que a gente tem diversos 4s aqui na tela. Então a gente pode ir colocando os 4s restantes, é mais fácil colocar eles. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Nesses 3 quadrados, a gente tem um 4 nessa linha e a gente tem um 4 nessa linha. Falta um 4 na linha do meio. Beleza. Opa, deixa eu marcar de novo. Só que eu também tenho um 4 nessa coluna e um outro 4 nessa coluna. Então, se você reparar, o único lugar que resta seria aqui para colocar o 4, certo? Então, de todas as possibilidades, essa é a única que não vai repetir o 4. Então, quando você tiver essa certeza, aí você coloca um número, tá? Importante que você jogue o Sudoku sempre na certeza, não fica chutando, porque depois você vai errar lá na frente e não vai saber onde está o erro. Então, justamente treinar o raciocínio lógico é você desenvolver o raciocínio para ter certeza que aquele número está naquela posição. Então, aqui a gente coloca o 4. Beleza. Falta colocar o 4 aqui. E aí, ó, olha como é fácil. Você já tem um 4 nessa linha e um 4 nessa linha. Falta um 4 nessa linha, tá? E justamente o único espaço que tem aí é esse, né? Então aqui com certeza tem que ser 4. Por último, vamos colocar um 4 aqui, ó. E a gente já tem nessa linha, já tenho nessa linha, já tenho nessa coluna e já tenho nessa coluna. Sobra somente esse espaço para colocar o último 4. Então a gente vai e adiciona o 4 aqui e pronto. A gente fechou os 4. Todos os 4 do jogo estão aqui. Vamos continuar. Vamos dar uma olhada aqui, antes de a gente ir para o próximo número, nessa linha aqui, ó. Repara que tem quase todos os números, só falta um. Qual que tá faltando? É só a gente contar, ó. 1, 2, 3 já tá aqui, né? 1, 2, 3, 4.
falta o 5, né? O 5 não tá ali, então a gente pode adicionar o 5 aqui, ó. O que mais? Acho que não tem nenhum óbvio quanto esse, né? Então vamos pro próximo número, que tem bastante, que seria o número 1. Número 1, quando a gente olha, eu tenho aqui nessa linha, tenho nessa linha, ou coluna, né? E vai faltar aqui, ó, que pode ser em um desses dois espaços. Como eu não tenho certeza, então eu não posso colocar esse 1 ali. Eu não sei se 1 vai estar aqui ou aqui, porque ele também não está em nenhuma posição desse quadrado à direita. Então, como eu não tenho certeza, eu não coloco. Aí eu vou fazer uma outra análise, ok? Vamos para o número 8. Número 8 a gente pode colocar assim, ó, porque eu já tenho um 8 aqui, já tenho um 8 nessa linha, falta um 8 nessa linha de baixo, e aí, quando eu olho aqui, ó, já tenho um 8 nessa coluna. Então, vai caber um 8 aqui, certo? Então, vou colocar o 8 ali. Depois, nesse quadradão, eu já tenho um 8 aqui, já tenho um 8 aqui, posso colocar um 8 aqui, que é a única posição possível. Então, coloquei. Depois, esse 8, vamos pensar nesse quadrado aqui, ó. Já tenho o 8 do meio, já tenho esse 8 aqui, já tenho esse 8 aqui. Sobra só esse lugar para colocar um 8, então a gente coloca um 8. E aí, por último, aqui e aqui, já tenho um 8 aqui e já tenho um 8 aqui. Sobra só esse lugar para colocar um 8 também, beleza? Então a gente também finalizou o número 8. Vamos fazer só mais um número. Se eu for fazer todo esse jogo aqui, talvez o vídeo fique muito longo, acho que não é necessário. Então eu vou pegar só mais um número, o número 1 a gente já viu que por enquanto não dá para completar. Vamos pegar o número 5. Número 5 a gente consegue colocar alguns. Então quando eu olho aqui, ó, número 5 aqui e aqui, só sobra esse lugar para vir nesse quadrado. Então a gente coloca o número 5. Aí quando eu olho aqui e aqui, só sobra esse local para colocar o 5. Então coloquei. O que mais? Aqui tem uma outra lógica muito interessante. Dá uma olhada. Se eu quero colocar o número 5 nesse quadrado aqui, o que eu posso analisar? Que eu já tenho o número 5 aqui, já tenho o número 5 aqui. Ok. E eu já tenho o número 5 aqui. Isso significa que eu ainda estou em dúvida se eu coloco no quadrado de cima ou do meio. Como eu tenho certeza de qual seria? Vamos olhar esse lado aqui, ó, desse quadrado. Eu já tenho o 5 nessa coluna. Isso significa que para esse quadrado aqui do meio, o 5 vai ter que vir em um desses dois. Ou seja, ele vai estar na linha do meio. Faz sentido? Se ele vai estar na linha do meio, então essa linha aqui já vai ter o 5 que vai estar nesse quadrado do meio. Então, com essa lógica, sem ter colocado o 5 nessa linha azul, eu já sei que ele deveria estar ali, em algum desses dois. Então, só me sobra este quadrado aqui para colocar o número 5. Faz sentido? Eu queria pegar um exemplo desses para vocês entenderem. Então, aqui com certeza é 5, ok? Aí a gente pode ver até aqui embaixo, ó, que eu tenho o 5. Vamos pensar nesse quadradão. Eu tenho o 5 aqui e eu tenho um 5 aqui, certo? E também na linha de cima. Então, só me sobra esse quadrado para colocar o 5 e aí depois esse quadrado para colocar o outro 5. Então, eu vou colocar 5 aqui e aqui e a gente finaliza o 5. E aí, só para fechar, ó, dá uma olhada. Esse quadrado está quase completo. Falta só um número. Vamos ver qual que falta. Já tenho 1, já tenho 2, já tenho 3. Já tenho 4, já tenho 5, já tenho 6, 7 e 8. Então, falta só o 9. Aqui tem que vir o número 9. Então, a gente vai lá e coloca o número 9. Beleza, gente? Então, a ideia do Sudoku é essa, tá? Não vou finalizar aqui o jogo para não ficar muito longo, mas recomendo que você baixe o aplicativo no celular, super tranquilo. Tem vários Sudokus online também, se você preferir. Mas treine isso, porque esse raciocínio que você treina vai te ajudar a aprender matemática, vai te ajudar a ter clareza, a pensar em passos de forma estruturada, ok? E também tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos de raciocínio lógico para você maratonar. Vou deixar na descrição e no final do vídeo aqui também para você conferir. Fechou? É isso aí, beijo no seu cérebro, nos vemos no próximo vídeo.